acesso, Senhor. Eu abro a porta do meu coração, te dou livre acesso, pois com teu braço forte, Senhor, realiza prodígio, pois com teu braço forte, Senhor, me ergue do chão. Eu abro a porta do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro a porta do meu coração, te dou livre acesso, pois com teu braço forte, Senhor, realiza prodígio, pois com teu braço forte, Senhor, me ergue do chão. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fogo. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tuas mãos, em tua lei, em tua luz, Senhor. Esta terra, os astros do sertão em paz, esta flor, o pássaro feliz que vês, não sentirão, não poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá. Vamos lá, meu irmão. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fogo. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tuas mãos, em tua lei, em tua luz, Senhor. Quando eu sou o sol a transmitir a luz e meu ser é templo onde habita Deus, todo o céu está presente dentro em mim, envolvendo-me na vida e no calor. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tuas mãos, em tua lei, em tua luz, Senhor. Esta vida nova, comunhão com Deus, no batismo aquele dia eu recebi, vai aumentando, sempre vai me transformando, até que Cristo seja todo o meu viver. Pega as mãos do povo de Deus. Sim, eu quero que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em si o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor a caminhar guiado por tuas mãos, em tua lei, em tua
final dessa frase, dessa canção: em tua lei e em tua luz, Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, eu não sou professor de gramática, de português, e não tenho uma profunda escolaridade para interpretar certos sentidos, tanto da língua portuguesa ou de qualquer língua. Mas tem coisas que você não precisa ser nenhum expert, nenhum grande estudioso. Tem palavras que concretamente o que ela diz é o que está dito. É como lá no Evangelho de São João, eu admiro muito o Evangelho de São João, que coisas muito interessantes sobre a Eucaristia, sobre certos dogmas da fé, sobre o perdão dos pecados, sobre a confissão dos pecados diante de um sacerdote. Se você analisar os 4 evangelhos, o Evangelho de São João é o único que tem essa expressão: em verdade te digo. Então, meu irmão, minha irmã, nós que já estamos na proximidade de iniciar mais um rito da Semana Santa, que tristemente, já há alguns anos, muito penosamente eu digo no meu coração, analiso o caminho, porque eu estou nessa caminhada da igreja há mais de 44 anos, e é uma pena que nos tempos para cá nem parece que nós mesmos católicos estamos vivendo a Semana Santa. As pessoas vão em festas, aniversários, em passeios, como se nada, tudo normal. E é isso então que eu quero analisar hoje um pouquinho com você, porque eu creio que alguns de vocês já até fizeram confissões, alguns ainda não fizeram confissões. Nós vivemos num tempo muito complicado. Infelizmente eu tenho que dizer, né? Bastou uma simples Covid para esvaziar as igrejas. Não só a Igreja Católica. Eu tenho uns amigos pastores evangélicos que até as igrejas dele, né? O que será que vai acontecer com o mundo, com a humanidade, com coisas que ainda há de acontecer? Então, meu irmão, de certa maneira, você que vai assistir nós aqui hoje pelo Face ou depois pelo YouTube, talvez você vai estranhar um pouco. Hoje eu peço licença porque eu quero falar mais com aqueles que conhecem a palavra de Deus. Não que isso não vai cair também no seu coração, mas há um perigo muito grande hoje em dia. Há uma usurpação muito grande das coisas. As pessoas que escolhem seguir a Cristo, como nós iniciamos uma missa, quando nós iniciamos essa noite, este grupo, essa transmissão, nós dizemos que nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós declaramos que cremos num Deus Criador, Pai, num Jesus Salvador e no Espírito Santo Santificador. Mas hoje em dia, eu quero dizer a você que o mundo tem a ideologias deles, os pensamentos deles, os sentimentos deles. E é muito perigoso hoje em dia isso que eu vou dizer. Isso não é pecado. Imagina, isso é um exagero, isso não é pecado. Bom, certas coisas não são pecados para aqueles que não professaram, para que não encontraram, para que não professam a sua fé em Jesus Cristo. Para aqueles que não são católicos e batizados, para as pessoas que vivem no mundo, ou vivem aí, né? Esses dias eu estava conversando com um menino evangélico, nem mesmo o cara que da igreja evangélica, porque a teologia evangélica protestante, tudo vem oriundo de uma fonte só. Durante 1500 anos só existiu a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas cristãs, que comungam a mesma fé nos sacramentos que nós comungamos.
E depois de 1500 anos que surgiu a primeira igreja protestante. A primeira igreja protestante luterana, fundada por Martinho Lutero, que era um membro da Igreja Católica. Então, durante 1500 anos, a fé foi se professada, a hierarquia dos papas, a hierarquia da igreja, a tradição da igreja. E no ano 1500, isso a gente estuda no colegial, no segundo ano do colegial, na reforma, não sei se há mais essa matéria. Mas a primeira igreja evangélica fundada foi há 1500 anos depois, a luterana, depois vem a anglicana, e assim sucessivamente. Agora essas igrejas famosas aqui no Brasil, universal, mundial, e outras coisas mais, não tem nem 40, nem 50 anos. Talvez a Deus é Amor, ou a Assembleia de Deus, são igrejas mais longínquas no Brasil. Aí eu explicava para o cara que de uma simples divisão, hoje são, como diz o finado Padre Quevedo, são mais de 56 mil igrejas evangélicas, 56 mil denominações. Ou seja, eu sou um católico, não sou catedrático, mas vamos supor que me desse uma doideira na minha cabeça, e eu fosse ir para alguns calfundés, cidades longínquas, chegava lá numa cidade longínqua, alugava um prédio e fundava lá o ministério, não sei o quê. E assim que se funda uma igreja atrás de outra igreja, uma ideologia atrás de outra ideologia, um pensamento atrás de outro pensamento. Aí vem a confusão, um perigo que eu já prego há mais de 20 anos, que é o paganismo. Porque muitas famílias que eram católicas, que eram cristãs, elas viraram evangélicos ou protestantes. E lá nesse evangelho, nesses protestantes, ensina certos ensinamentos sobre os sacramentos, porque nós, na doutrina cristã católica, nós batizamos os nossos filhos. Está aqui o meu irmão, nasceu o filho dele hoje. Logo ele já vai providenciar o batismo do filho dele. Mas aí a pessoa vira evangélica, vira protestante, lá o pastor fulano, lá o ensinamento é assim e não se batiza. E eu confesso que trazer os nossos filhos para o caminho de Deus no mundo de hoje já é complicado. Imagina às vezes nessas igrejas, entre aspas, que elas são mais rigorosas em certas coisas. E aí vem aquele que diz, não, a criança tem que ser batizada para ela entender. Como entender? Hoje um menino de 5, 6, 7 anos, 10 anos, entende muito mais coisa que os nossos avós com 50 anos. E aí não se batiza. Então eu estou pegando isso como uma referência para você entender que se você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, se você confessa que você é um católico que comunga o corpo e o sangue de Cristo, você tem que tomar muito cuidado, porque nós vivemos num mundo em que vai saber o que as pessoas acreditam, vai saber o que as pessoas respeitam, vai saber o que as pessoas buscam, e de certa maneira vem influenciar a nossa cabeça, dizendo, isso não é pecado, imagina, não é assim, né? Aí vem as crendices, vem... Cuidado, meu irmão. A Bíblia é muito clara, seu sim seja sim, seu não seja não. A palavra de Jesus é muito clara, aquele que me ama ouve as minhas palavras, não as palavras de um qualquer Zé Mané, de qualquer pastor, de qualquer coisa. Hoje tem pessoas que têm, como diz o apóstolo São Paulo, tem uma arte oratória, umas palavras no lábio, que levam as pessoas, né? Na minha Bíblia, na carta de Epístola de São João, na carta de São Pedro, fala sobre os charlatães, fala sobre os falsos profetas. Então, meu irmão, cuidado.
Cuidado de não cair nessa, né? De achar que isso não é pecado, isso não é gina, pode ser assim, pode ser assado. Nós estamos num tempo de quaresma, já já nós vamos reviver a Semana Santa. Eu mesmo vejo na minha comunidade, eu mesmo vejo pessoas que caminham comigo há anos. Por mais que a gente diz, olha, você tem que ler a Bíblia, tem um trecho lindo que diz assim, ó, crescei na graça e no conhecimento. Sim, é lógico, as coisas de Deus são emoções, o Espírito Santo age como quer, da forma que quer, né? O pentecostalismo, nós somos um movimento carismático, somos muitos arvorados na acessão do Espírito, em deixar que Deus opere maravilhas. Eu mesmo, quantas vezes eu prego, às vezes uma pessoa pode nascer dentro da igreja, desculpa dizer, às vezes a pessoa pode se tornar até um padre, mas ela não passou por uma experiência pessoal com Deus. Já diz Madre Teresa de Calcutá, né? Que Deus fala no coração. Mas, meu irmão, crescei na graça e no conhecimento. Uma coisa muito que acontece, né, nas vidas, as pessoas discutem sobre futebol, sobre dinheiro, sobre política, se conversa sobre tudo. Na hora que o assunto é religião, mas religião não se discute. Sabe por que não se discute? Porque ninguém conhece nada, ninguém sabe nada. As pessoas se dizem ser católicas, você vai na casa delas, eu lembro, né? Eu fui gerente de uma loja de decoração, trabalhei com muitos arquitetos e decoradores. Eu sou de uma geração que antigamente as pessoas se colocavam uma Santa Ceia, se colocava uma Bíblia, se colocava isso, se colocava símbolos cristãos. Aí vem uma geração de decoradores, de arquitetos por aí, né? Que coloca tantos objetos numa casa e tira os objetos cristãos. No próprio cenário político, já houve discussões de tirar o crucifixo de repartições públicas. E por aí afora vai. Então, meu irmão, minha irmã, o apóstolo São Paulo diz, guarda bem o que tem para que ninguém tome tua coroa. Você tem que entender de uma vez por toda, dizer para você mesmo que você não segue o mundo nem as coisas do mundo. Cuidado hoje com esse celular. Eu retrato uma coisa que eu acabei de falar. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas com falas bonitas, com conversas bonitas, com palavras bonitas, e até emocionantes. Mas se você não lê a Bíblia, você não vai discernir, opa, peraí, isso aqui pode ser muito bonito, muito bacana, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Ou isso aqui pode ser muito bacana, muito bonito, mas não tem nada a ver com o catecismo da Igreja Católica. Está me entendendo? Cuidado, hein? Às vezes tem pessoas com ideologias muito, lá da Índia, vamos dizer lá, Mahatma Gandhi, e coisa e tal. Hoje é perigoso, você for falar de candomblé, de espiritismo, é perigoso aqui no nosso país. O espiritismo prega reencarnação. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos na ressurreição. Eu tenho amigos espíritas, tenho pessoas que seguem o espiritismo, eu trato bem elas, mas eu não posso concordar. A própria palavra de Deus diz assim, que dependendo de vós, viver em paz com todos os homens, né? Então é muito perigoso no dia de hoje, de repente a gente comungar coisas, né? Se unir a certas coisas que no fundo, não tem nada a ver com Deus. Então eu repito, nós estamos num tempo de quaresma, já se começa domingo de Ramos, semana passada, é domingo agora, né? Segunda-feira que vem, eu, como sempre, eu dou uma explicação do Tríduo Pascal,
da quinta-feira santa, sexta-feira santa, do sábado santo. Eu dou uma explicação sobre essas coisas, mas o que eu quero alertar na noite de hoje, se você não lê a Bíblia, se você não dedica um pouquinho do seu dia a dia, né, para estudar, para aprender, para compreender as coisas de Deus, é muito complicado. Nós vivemos num mundo muito enganador, muito sedutor, que verdadeiramente a graça de Deus opere na sua vida. Tenha discernimento. Tem uma coisinha que eu aprendi com um Frei, né? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Então abre o teu coração, sabe? Às vezes tem pessoas, eu costumo dizer, que vão muito na igreja só no domingo, vive aquela igreja dominical, e de repente fica horas e horas no celular, de repente fica horas e horas nessas séries. Deixa eu só falar uma coisa. O que está acontecendo com tu? Essa série, sabe? Que as pessoas embutem em novelas. Vão pegar no Brasil sobre novelas. Eles embutem coisas nas novelas que claramente são, nós como um cristão jamais temos que aceitar, jamais temos que concordar. Mas às vezes maciçamente, vem uma novela, eles embutem uma coisa. Vem outra novela, eles embutem outra coisa. Vem um seriado Netflix, embute uma coisa. E assim sucessivamente. Aí aquela pessoa que não tem um alicerce forte da fé, né? Como diz lá na carta de São Pedro, São João, edificou a sua casa na rocha. Aquele que não edificou a sua casa na rocha, vieram os ventos e as tempestades, e a casa não ruiu. Então, às vezes, meu irmão, você que não é muito assíduo na igreja, você que, como eu estou dizendo, não estuda a palavra de Deus, você é uma coisa muito fácil, uma presa muito fácil nesses assuntos diversos, para te distrair, para te esfriar, para te afastar. Eu repito, nem parece que nós católicos cristãos estamos vivendo o tempo da quaresma. Abre teu coração, abre tua mente, dedique um pouquinho mais do tempo da sua vida. Hoje em dia há uma facilidade grande de estudar a Bíblia, de interpretar na televisão, né? Rede Vida, Século XXI, Canção Nova, ou na internet existem uns canais católicos e cristãos. Como eu disse, cuidado com os TikTok da vida. Cuidado dessas coisinhas pequenininhas, sutis, que às vezes você acha que não tem nada a ver, que às vezes você acha que não é pecado, e na hora que você cair em si, na hora que você cair na real, você já foi seduzido, você já foi ludibriado, e você já foi enganado. Abre teu coração, meu irmão. Nós estamos num tempo de refletir e pensar. Pecado é pecado, sim. Não adianta eles inventar as modernas. As pessoas querem seguir o que elas querem seguir, que sigam. Mas nós que é cristão, que nos dizemos ser cristãos, nós temos que seguir o que o cristianismo manda, o que o Evangelho manda, que a palavra de Deus manda. São assuntos absurdos sobre o casamento, sobre o homossexualismo, né? Que Deus abençoe, mas nós não podemos, sabe, de repente achar que tudo é normal, que tudo é certo, no final vai dar tudo certo, todo mundo vai para o mesmo lugar. Não vai, não caia nessa não. Eu repito, às vezes tem pessoas dentro da própria igreja
de próprios movimentos cristãos e católicos. Se você conviver com ela, se você conversar com ela, você fica espantado. Né? Eu digo com todo o meu coração, uma pessoa do mundo achar que certas coisas é normais, ela é do mundo, não vem na igreja, eu tenho que trazer ela para o caminho de Deus. Aliás, ninguém obriga ninguém a ser cristão. A gente convida, chama as pessoas para o caminho de Deus, como eu fui chamado um dia. Ninguém obriga ninguém a ser católico, a ser cristão, evangélico, né? Existe, né? Deixa eu só retratar. Existem muitas igrejas evangélicas que são charlatanismos. Mas existem muitas comunidades cristãs que são abençoadíssimas. Tem uma música que eu cantava antigamente que diz assim, ó: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te adorar. A gente tem que ver o que une. O apóstolo São Paulo, ele diz lá: o que depender de vós, viver em paz com todos os homens. A gente tem que ver o que une. Mas é um perigo grande, meu Deus. Uma coisa que eu não concordo jamais. Jesus Cristo, ele veio no mundo, morreu numa cruz, não é para me dar um carro 0 quilômetro. Jesus Cristo veio no mundo, morreu numa cruz, não é para me dar uma grande empresa. Uma palavra dentro de algumas denominações evangélicas, que Deus tem que me honrar, que Deus vai me honrar, né? Nos TikTok que você assiste por aí, olha, não desliga esse vídeo, Deus tem isso para você, tem uma promessa para você. A promessa já está aqui. O objetivo de Jesus Cristo morrer na cruz é a remissão dos nossos pecados. Quebrou-se o véu, aquilo que separava o homem de Deus. Então, sabe, pessoas que às vezes vão atrás de um Cristo, atrás de uma religião, querendo, né? Eu vivo isso há mais de 40 anos, eu vivo. Quantas pessoas já chegou aqui nos meus grupos, nas minhas reuniões, moribundas, mais mortas do que vivas? Quantas pessoas veio aqui neste grupo com casamentos desfeitos, com vidas estrupiadas, e de repente Jesus entra na vida das pessoas e faz uma grande obra, uma grande graça, uma grande bênção. E aí as pessoas se afastam, se esfriam. Tem um trecho que eu amo demais que diz assim: não foi para isso que eu me tornei discípulo de Cristo. Então cuidado, meu irmão. Honrar o quê? Jesus me honrar? Eu que tenho que honrar Ele, né? Como um pai de repente tem orgulho de um filho, que um filho é bem criado, que um filho é bem formado, que um filho se deu algo que presta na vida. Então às vezes existe, agora tá para você fazer uma comparação, existem algumas denominações que pregam essas coisas, que levam as pessoas lá nos púlpitos do altar, na televisão, porque minha vida era assim, eu era endividado e coisa e tal, agora eu tenho esse carrão, eu tenho essa lancha, O que é isso? Isso não é salvação. Isso não é salvação. Aquele que quer me seguir, tome sua cruz e siga-me. Entender o verdadeiro sentido do Evangelho. Parar de entender de ter um Cristo ponto-socorro. Parar de entender que tem um Cristo de emergência. Tem gente que vive uma religião, uma fé de emergência. Aconteceu alguma coisa, aí a pessoa vai na igreja. Aconteceu alguma coisa, aí ela reza. É diferente de
caminhar com Deus, de viver na luz de Deus, de viver na graça de Deus. É lógico que a Bíblia, Deus cumpre, eu concordo que Deus cumpre suas promessas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e tudo será acrescentado. Eu olho para a minha vida, tenho 60 anos, me converti com 17, tenho todo o histórico que eu não vou falar. Muitas pessoas que conhecem meu testemunho pessoal. Eu busco a Deus. Eu confio no Salmo 22, 23, dependendo da tradução bíblica. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu confio na Bíblia, no trecho anterior, ao buscar a Deus em primeiro lugar, que diz lá: olha os passarinhos, eles não semeiam, não ceifam, mas o Senhor cuida da natureza, da vida. Se Deus cuida de um passarinho, de um animal, não vai cuidar da tua vida, de você? Outro salmo muito famoso, que você vai nos lugares, as pessoas têm nas paredes: tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio, minha cidadela. As pessoas, elas pegam, que nem sabe aquela criança que quando você dá aquelas bolachas de chocolate recheada, ela abre a bolacha e come só o recheio? Tem gente que ainda é marmanjo e acha que a vida com Deus é recheio, só o recheio, né? Lembra? A criança pega uma bolachinha daquela de chocolate, ela abre a bolacha e come o recheio, deixa a bolacha. Assim são muitas pessoas que fazem com religiões, com a fé. Cuidado. Aquele que quer me seguir, tome sua cruz e siga-me. No mundo, às vezes de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. É igual, eu acho engraçado. Deixa eu saudar só uns irmãos aqui. Preste bem atenção no que eu vou ensinar daqui a pouquinho. Fidenilson, que Deus abençoe. Isabel, Alain e Rosana, Andréa Badia, Regina Oliveira, Rogério Cruz, Maria Alves, Maria Aparecida Gonçalves, que Deus abençoe. Compartilhe. Aqui mesmo, vocês que vêm aqui não estão compartilhando, hein? E assistem no YouTube. Deixa eu só falar uma coisa. É até engraçado, eu vou dizer agora. As pessoas falam assim: eu queria ter a paciência de Jó. Você quer mesmo? Você tem certeza que você quer ter a paciência de Jó? Né? É igual aquela pessoa que fala assim: eu preciso ter mais paciência. Deus me dê paciência. Deus vai te dar paciência ou vai te dar uma situação para você então ter paciência? Antes de você dizer paciência de Jó, procure saber o que aconteceu na vida dele. Deus me dá a paciência de Jó. E se Deus deu os mesmos problemas que Jó teve, você vai suportar? Você vai aguentar a barra? Você vai aguentar a barra que Daniel aguentou? Que aqueles 3 jovens na fornalha aguentou? Você vai aguentar o que Davi passou? Você vai aguentar o que Abraão passou? Você vai aguentar o que essa linda mulher, Nossa Senhora Maria, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora daquilo, Nossa Senhora daquilo outro. Um dia uma pessoa perguntou: Paulo, quantas Maria tem? Eu falei: uma só. Que fez muitas coisas, por isso que ela tem muitos títulos. Então, meu irmão, minha irmã, viva o cristianismo. Não tem um Deus de emergência, um Deus de ponto-socorro. Cuidado! Eu tenho músicas evangélicas e até músicas católicas que eu nem canto muito, não. Tudo quanto é coisa que fala que Deus tem que, ele tem que fazer isso. Para
cuidado. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para morrer numa cruz. Todo aquele que nele crê será salvo, quem não crê será condenado. Esse mundo é uma passagem. Já diz lá o Salmo 101, se não me falha a memória, 99 é a brevidade de vida, que fala que o máximo que nós vamos viver nessa terra são 120 anos. E a maioria deles é penúria, né? Eu vejo aqui, eu estou chegando nos 60, ainda bem que as remedeiras não começou a vir comigo, né? Mas quando a pessoa passa dos 65, 70 anos, quem é que tem mais de 65? Levanta a mão aí. Toma remédio? Toma remédio? Né? 70, se a pessoa chegar nos 70, 80 anos tomando remédio, já está uma beleza, está no lucro, né? E a Bíblia diz que você vai viver 120 anos. Será? Como que faz, meu irmão? O reino de Deus não é nessa terra. O reino de Deus, a promessa de Deus virá um dia. Mas não é esse mundo. Então cuidado, sabe? Porque vai acontecer como que eu acabei de dizer hoje aqui, preguei. Eu vi pessoas chegar aqui com um pé uma mão na frente e outra atrás. Eu já vi pessoas chegar aqui mortas, com câncer, com doenças diversas. Aí depois que cura da doença, depois que resolve o problema financeiro, depois que acerta o casamento, né? Eu tenho histórias que eu conduzo uma comunidade há mais de anos, quer dizer, você vê cada história, meu Deus. Aí eu fico feliz assim, com aquelas pessoas que não vieram atrás do Jesus da graça, da cura, mas estão aqui hoje atrás do Jesus da salvação. Estão aqui hoje atrás do Jesus da conversão. Estão aqui hoje atrás do Jesus do arrependimento dos pecados. Estão aqui hoje atrás de uma vida nova, eis que as coisas velhas ficaram para trás. É lógico que Deus realiza coisas. Nossa, se eu for falar minha vida, meus testemunhos pessoais, as providências de Deus, os carinhos de Deus, as delicadezas de Deus. Mas eu não estou aqui pelos milagres, pelas bênçãos, mas eu estou aqui porque Ele derramou o seu sangue para me salvar. No final, como eu já preguei algumas vezes, será só eu e Deus, Deus e você. Então, meu irmão, minha irmã, abre teu coração, abre tua mente. Cuidado, o mundo aí fora está muito astucioso. O mundo aí fora está muito sedutor, muito enganador. A Bíblia já diz: entrai pela porta estreita, porque amplo é o caminho da perdição. E muitos são por aí entram. Cuidado, meu irmão. Cuidado com os tipos de pregadores que você segue na internet. Cuidado com os tipos de padres e pastores, sabe? Se só passa a mãozinha na cabeça, cuidado. Se não poda, né? A Bíblia fala sobre a poda, sobre a aprovação. Como eu acabei de dizer agora, eu queria ser que nem Jó, tenha a paciência de Jó. Mas você queria passar pelos mesmos? Porque Jó, para ser configurado, para receber o título do homem mais paciente da história da humanidade, eu vou repetir de novo. Na história da humanidade, na história bíblica, não tem ninguém que se compare a Jó. Mas ele teve todo um trâmite na sua história de vida para verdadeiramente, então, chegar a esse ponto, a esse nível, a essa graça. Estamos aí, uma semana já, domingo de Ramos. Converte-se a Deus.
Arrepende os seus pecados. Pare, tem gente que já comprou até um ovo de chocolate. No Natal é a desgrama do Papai Noel. Na Páscoa é o tal do ovo de chocolate. É o bacalhau. E assim sucessivamente. Sempre tem uma coisinha ali para distrair a atenção. Para distrair a formação. Nas escolas, as professoras, nos parquinhos, vai ensinar as crianças a desenhar coelhinho. Cuidado. Está vendo como que é a sutileza da coisa? Está vendo como é emblemática da coisa? Eu vou repetir. No Natal é aquele homem vermelho e barbudo que nunca pus um filho meu para sentar em colo de Papai Noel. Isso aí não existe. Natal é dia de nascimento de Jesus Cristo. Nunca falei de coelhinho de Páscoa para filho meu, não. A Páscoa é Jesus na cruz, é a ressurreição no terceiro dia. É o Ciro Pascal, que eu vou explicar semana que vem aqui. Mas é muito radicalismo, muito não sei o quê. Por quê? Me mostre, dentro da doutrina cristã, dentro do catecismo da Igreja Católica, se eu sou radical. Me mostre. Liga para mim, 991816171, liga para mim. Marca um dia, vamos conversar. Então cuidado, meu irmão. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Se eu sim seja sim, se eu não seja não. Eu amo um trecho do Salmo, um salmo que diz assim: que meus pés não desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Gosto de um outro salmo que diz assim: habitarei na casa do Senhor, meu Deus, até o fim da minha vida. Que maravilha, né? Eu, um jovem, com 17 anos, pegava um microfone, proclamava o reino de Deus. Dos 17 anos até hoje, com 60 anos, continuo pegando o microfone e proclamando a glória de Deus. Continuo dizendo que eu sou um pecador, que eu preciso me arrepender das minhas fraquezas, das minhas falhas. Aliás, se alguém está assistindo eu aí, e eu de alguma forma fui errado com você, eu peço perdão. Peço perdão, Senhor. Antes de dormir toda noite, eu peço perdão a Deus. Peço perdão à humanidade, à vida, às pessoas. Peço perdão. Então, meu irmão, o que Jesus tinha que fazer já fez. Que morreu numa cruz para me salvar. O resto é acréscimos, né? Oh, Deus não está agindo na minha vida. Deus não ouve minhas orações. O que você quer? Você está ouvindo demais esses outros tipos de ensinamentos, né? Você está indo na segunda-feira errada. Tem uma igreja que eu não vou falar nome, mas segunda-feira é a noite dos empresários lá. As pessoas vão lá, a noite dos empresários. Será que existe ainda? A noite dos empresários, da fogueira santa. Cuidado com isso. Né? Teve um amigo meu que ele faz excursão. Ele foi num lugar aí, sumiu, o cara até sumiu já, né? Tem um pastor lá em São Paulo que você pegava a caneta quanto que era? 1.000 reais. Você comprava uma caneta R$1.000 e tudo que você assinar com aquela caneta, meu Jesus. Vou usar uma palavra, eu não vou conseguir falar, que eu não sou bom de português, charlatanismo. Eu consegui, então vou falar de novo. Quanto charlatanismo existe. Você que não se arrepende dos seus pecados, não. Faz quanto tempo que você não dobra o teu joelho, hein? Quanto tempo você não chega na beira da tua cama?
mas eu tô com... Põe uma almofada grandona assim, ó. Igual eu sou obeso, é complicado eu às vezes ajoelhar. Mas dá um jeito. Vai nas igrejas, tem aquele, como diz, como fala, Cássio, negocinho que você põe o pé, o joelho para ajoelhar lá, oratório, né? Genuflexório, que é um nome complicado. Mas você que está aqui, faz quanto tempo que você não se ajoelha? Sozinho lá no teu quarto, ou diante do Santíssimo, e dizer: Senhor, tem piedade de mim. Cristo tem piedade de mim. Vamos saudar mais alguns irmãos aqui, na graça de Deus. Vilma Menezes, o Deus Mar, que Deus abençoe. Louvado seja Nice Damasceno, bendito seja Deus. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em só dizer. Eu quero encerrar essa noite cantando uma música, pelo menos um pedacinho de uma música, que no começo é cantar e não cantei, né? E mostro meu maestro. Meu maestro está feliz hoje. Nasceu quem é? Lucas. Lucas. Nasceu Lucas, né? O filho do meu maestro aqui, que Deus abençoe, né? Louvado seja Deus. Depois de 3 meninas veio um varão. Veio um varão. Já você fosse tentar a 4ª vez? Aff, Maria. Louvado seja Deus. Tão grande és, meu Deus, tão grande és, meu Pai. Linda, né? Bondade sem fim, amor sem igual. Fizeste a promessa de jamais me deixar, se nunca me abandona, Deus fiel será. Bondade sem fim, amor sem igual. Agora lembrei, você gosta dessa música? Fizeste agora, pensei no começo, hoje nasceu o filho dele, agora lembrei. Que jamais me deixar, se nunca me abandona, Deus fiel será. Vamos erguer as mãos e declarar bem forte lá. Tão grande és, meu Deus, tão grande és, meu Pai. Bondade sem fim, amor sem igual, amor sem igual. Fizeste a promessa de jamais me deixar, se nunca me abandonou, Deus fiel será. Domingo agora inicia para nós, cristãos católicos, o tempo mais forte da igreja. Porque se Cristo, como diz o apóstolo São Paulo, não tiver ressuscitado, a nossa fé é em vão, a nossa fé é morta. Então começa agora domingo
com a missa do domingo de Ramos, procura saber na paróquia, na igreja mais próxima. E segunda-feira que vem não perca a nossa live, que eu tenho costume de explicar direitinho os acontecimentos da Semana Maior, da Semana Santa. Compartilhe essa live. Quem tem que honrar a Jesus é nós. Quem tem que dar nossa vida, passado, presente e futuro, é nós. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Louvado seja. Tão grande és, meu Deus,